Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua mãe Maria Santíssima. Hoje reunidos mais uma vez. E o tema do nosso vídeo de hoje é devoção. E por que nós vamos falar de devoção? Primeiro porque nós somos católicos. Amém? Não sei se você que está assistindo é católico, mas nós que estamos fazendo, somos católicos. Fazemos vídeos para os católicos ou para aqueles que Deus quiser, mas dentro da doutrina católica. Segundo, porque como católicos precisamos crescer na fé. Vamos falar de devoção porque queremos ter uma fé fervorosa. Vamos falar de devoção porque queremos entrar no céu. Amém? Estamos começando mais um vídeo para a honra e glória daquele que nos chamou. Hoje, se você está chegando no canal hoje e não me conhece, eu sou Raquel Venturini, da Paróquia Cristo Redentor de Governador Valadares. Hoje aqui conosco, Wesley Freitas também, Paróquia Cristo Redentor, Santa Rita? Cristo Redentor. Rafael Venturini, meu esposo, Paróquia Cristo Redentor. Atrás das câmeras, Vitor Venturini, meu cunhado, também da Paróquia Cristo Redentor. Estamos aqui para a honra e glória de Deus, para fazer com que o Evangelho chegue aonde Deus quer que ele chegue. E que bom que você está conosco. Então vamos falar de devoção. Por se tratar de um tema onde a gente precisa dar fundamentos teológicos, hoje eu tenho até uma colinha. Com certeza o Vitor e o Rafael vão brigar comigo depois por causa desse papel aqui no vídeo. Mas você não vai ver isso. Eu estou te contando, mas você não vai ver isso. Mas vamos falar de devoção. O que é a devoção? A devoção é um ato de religião. E a teologia da nossa igreja ensina que a religião é dar a Deus o culto correto. Olha que beleza! Devoção é um ato de religião. E religião é dar a Deus o culto correto. Então, existe uma grandeza dentro dessa realidade que a igreja nos ensina. Quando eu exerço uma devoção, eu estou exercendo um ato de culto correto a Deus. A Deus. Não há nada de deturpado na devoção que nós exercemos. Ao contrário, é por ela que nós exercemos um culto correto a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. Então, a primeira coisa que você, cristão católico, tem que entender é que quando você exerce uma devoção, seja ela a santos ou anjos, seja ela a Santíssima Virgem, que é um culto diferente do culto que nós temos em relação aos santos, porque a Virgem Maria é toda digna, tem um culto que é chamado de hiperdúlia. Quando eu e você exercemos a devoção a anjos e santos, quando eu e você exercemos uma devoção à Santíssima Virgem, nós estamos única e exclusivamente dando a Deus um culto correto, prestando a Deus, dando a Deus o que é de Deus. A nossa igreja nos ensina que existe a devoção por veneração. Veneração vem do latim, que significa dúlia, que quer dizer honrar. Esse culto de devoção, essa devoção de veneração, nós católicos damos aos anjos e aos santos. Honramos a Deus através da vida daqueles que no céu já moram com Deus. Honramos a Deus através daqueles que um dia nessa terra honraram tanto, a ponto de hoje já estarem no céu contemplando face a face aquele que nós amamos. Existe a devoção por adoração, de adoração. E esta sim, nós prestamos única e exclusivamente ao único que dela é digno, ao nosso Senhor, a Deus. Então, quando nós exercemos uma devoção por veneração a um santo, aos anjos, ao nosso anjo da guarda, estamos honrando a Deus e dando a Ele o culto correto. Um culto que não o agride, que não o ofende, que não tira dele a grandeza do Deus que Ele é, que não tira dele a santidade e que não tira dele a soberania que só Ele tem sobre todos nós e sobre toda a humanidade. São Tomás de Aquino ensina que a devoção é a vontade pronta,
para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, ao culto de Deus. E é dentro dessa realidade que nós temos o desejo, através desse vídeo, que você desperte a tua fé católica para ser um católico devoto. Devoto. Porque a devoção, segundo São Tomás de Aquino, é uma vontade pronta. E a vontade, apesar dela ser iluminada pela graça de Deus, ela é algo que pertence a nós, a nossa humanidade. Porque muitas vezes esse iluminar da graça de Deus fala no teu coração. Por quantas vezes você sentiu no teu coração a vontade de rezar o terço? Era a graça de Deus te tocando, te comovendo, mas a tua vontade não estava pronta, então você disse: agora não, vou fazer depois. A graça de Deus te despertou, mas a tua vontade não estava pronta e você não o fez. Pela graça de Deus e pela força do Espírito, nós desejamos que esse vídeo coloque no teu coração agora a firme decisão de ter uma vontade pronta. Pronta para exercer atos de devoção. Pronta no sentido de quando a graça alcançar o teu coração, soprar o teu coração, te pedindo: reza um terço, ou reza só que seja uma Ave Maria neste momento, nessa hora, ou passe diante de uma igreja e o teu coração sinta vontade de entrar na capela do Santíssimo, mas eu só tenho 5 minutos, mas são 5 minutos que Deus quer. A sua vontade, a tua condição humana te diga: eu vou. E quando a tua vontade não estiver pronta, porque às vezes nós não queremos, você já vai estar tão exercitando isso, que isso vai se tornar um hábito. E às vezes você vai até falar: Senhor, hoje eu estou cansada, mas eu ainda não rezei meu terço, eu vou rezar. Numa vontade que não é movida por sentimentos, que não é movida por uma inspiração humana, mas é iluminada pela graça de Deus. Mas você tem que cooperar com atos concretos. Exercer uma devoção, e lembre-se disso aqui, lembre-se disso com o teu coração. A devoção é um ato de religião, e a religião é dar a Deus o culto correto. Nós temos o intuito de fazer com que você entenda, meu irmão, que é preciso criar na tua vida espiritual hábitos de devoção. Hábitos de devoção. Isso se torna tão urgente hoje dentro da igreja, porque nós temos a intenção, nós temos a falsa ideia de achar que esses atos de devoção são coisas dos antigos. É coisa de gente velha, é coisa de idoso, é coisa de antepassado. E com isso nós estamos perdendo situações propícias que nos revelam o céu e que colocam o nosso coração unido a Deus, que colocam a nossa alma configurada a Deus. Rezar uma novena, honrar um santo a quem você tem a certeza, porque a igreja assim o declarou, de que foi uma pessoa temente a Deus, que foi exemplo para você e para mim, de quem cumpriu em tudo a vontade de Deus, de quem se esforçou para isso. Quando eu exerço a minha devoção a um santo, eu estou prestando a Deus o culto que a Ele é correto e não o faço sozinho, faço com a ajuda daquele que já no céu está contemplando a face de Deus. Quando eu recorro ao meu anjo da guarda e falo: me ajuda aqui a decidir isso. A minha devoção ao anjo da guarda dá a Deus um culto correto, mas não faço sozinha, faço com auxílio desse que Deus me deu para me guardar nessa terra, que está comigo em todos os lugares e em todas as situações, e só não intervém mais na minha vida porque eu não o chamo, porque eu não dou a Ele acesso. Ser devoto é viver um constante culto correto a Deus. Nós precisamos despertar em nós a fé de devoção que é própria de nós católicos, é própria nossa, da nossa doutrina. Nós temos uma fé rica de atos de devoção. As procissões, a oração do Santo Terço, a devoção aos sacramentos. Nós precisamos nos levantar para uma fé viva diante dessas devoções.
a vida dos santos, que nos fazem ser devotos a Ele, no sentido de honrar a Deus através deles, clamando a intercessão deles. Você, cristão católico, certa vez escutando um vídeo de Dom Henrique Soares, ele disse uma coisa que me tocou profundamente. Eu falei, Senhor, eu quero essa graça para mim. Ele disse assim, não dá mais para ser católico medíocre. Nós temos que ser católicos de verdade. Meu irmão, é para mim e para você. Nós não podemos mais ser católicos medíocres, católicos que têm uma doutrina, uma riqueza que nós temos e que usamos só aquilo que nos convém e quando nos convém. Nós temos na nossa mão riquezas que vão educando o nosso corpo, que vão fazendo com que nós nos livremos de pecados mortais e veniais e vamos nos santificando nessa vida. E a arma preciosa para isso são os atos de devoção e os sacrifícios que nós podemos fazer em vida. Por isso, hoje, aqui, nesse vídeo, eu espero em Deus que o teu coração esteja desperto para você voltar a ter atos de devoção na tua vida espiritual. Dar a Deus o culto correto. Dar a Deus aquilo que Ele merece. Nós precisamos entender que esse caminho de devoção tem uma via. A devoção, por ser um ato de religião que dá a Deus o culto correto, ela precisa ser exercida em nós a partir do nosso compromisso de estar sempre meditando e contemplando a vida de Cristo. Porque quando eu contemplo e medito na minha vida o amor de Deus, eu sou tão amado, tão amado, tão amado que eu quero amar de volta. E como eu quero amar de volta, eu me coloco à disposição de adorar Jesus Eucarístico, porque eu amo a Deus demais. Eu me coloco à disposição de rezar um santo terço, porque eu amo a Deus demais e preciso que a Santíssima Virgem continue intercedendo por mim para amar cada vez mais a Deus. É assim que nós vamos exercendo a nossa devoção e exercendo a nossa devoção vamos moldando o nosso corpo e a nossa fé para ter uma fé viva, fervorosa, que nos leva ao céu. Para a honra e glória de Deus, nós desejamos que você que está aí nos ouvindo, não sei aonde você está, não sei a situação que você está vivendo, mas eu sei que atos de devoção podem te tirar da depressão, da carência, da falta de amor. Podem te ensinar a perdoar, podem te ensinar a amar Jesus com mais grandeza, com mais amor e a ser amado e curado nas suas deficiências e limitações. Atos de devoção são para nós um caminho seguro para o céu e, de fato, um caminho seguro de libertação nessa vida temporal. Libertação das vaidades, libertação das imperfeições, libertação das opressões. Nós vamos cantar essa música agora. E ao cantar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, com a mão no teu coração, se você puder, e deixa Deus colocar no teu coração um desejo sincero de iniciar uma vida com atos de devoção, uma vida religiosa com atos de devoção. Eu não sei o que o Senhor vai colocar no teu coração, mas eu sei que alguma coisa o Espírito vai suscitar, porque agora a graça de Deus vai te auxiliar. E depois dela te auxiliar e te inspirar, vai depender de você ter uma vontade pronta para exercer aquilo que a graça está te inspirando. Escuta essa música e deixa o Espírito falar no teu coração. Qual ato de devoção você precisa começar a exercer para ter uma vida espiritual mais próxima de Deus? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva
traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Senhor, meu Senhor e meu Deus, nós clamamos por todos estes que estão agora assistindo esse vídeo e por nós que aqui estamos. Suscita em nós uma fé viva, Senhor, uma fé nova. Revela para nós, Senhor, quais os atos de devoção que nós podemos começar a exercer para ter uma fé nova, uma fé renovada, Senhor. Não uma fé que banaliza as coisas, não uma fé que não enxerga o sagrado como sagrado, não uma fé medíocre, Jesus. Uma fé nova, Senhor, uma fé nova. Meu irmão e minha irmã, vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que o Espírito fala com muito mais clareza do que eu. Não dá para ser meio católico e meio protestante. Você é católico. E todo católico é devoto. Você e eu precisamos ser devotos. Você e eu precisamos exercer a nossa devoção. A Santíssima Virgem rezando o terço. A devoção, exercendo novenas de santos dos quais nós nos identificamos. Mas para se identificar tem que conhecer, tem que ler. Nós somos católicos. Nós temos que ser devotos, apaixonados, adoradores de Jesus eucarístico. Nós temos que ser devotos do sacramento da penitência. Não dá para achar que pecado é qualquer coisa. Não dá para achar que pecado não é mais pecado. Nós temos que ser devotos do sacramento da penitência, inspirados pelo Espírito, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecê-las diante de Deus e sairmos de lá puros com a reta intenção de não mais pecar. Nós temos que ser devotos do precioso sangue de Cristo jorrado na cruz que nos lava e nos purifica. Nós temos que ser devotos de São José. De São José, aquele a quem o Papa nos consagrou esse ano. Aquele que guardou e protegeu a Sagrada Família. Eu e você não somos meio católicos e meio protestantes. E eu não estou dizendo isso para agredir aos nossos irmãos protestantes, não. É por uma questão de fé e de doutrina. Nós somos católicos. E todo católico é devoto. Nós precisamos voltar a exercer uma fé de devoção para a nossa libertação e para a nossa consciência real das coisas do céu que tem sido nos roubada nos tempos de hoje. São os atos de devoção que vão trazer para nós a consciência real do que o céu é e do que nós precisamos fazer para chegar lá. Porque isso tem nos sido tirado, roubado, tem nos sido escondido. E são somente os atos de devoção que vão nos trazer essa grandeza de volta. Eu vou passar a palavra agora para o Wesley, que providencialmente, quando Wesley foi convidado para estar aqui, nós não sabíamos ainda o tema desse vídeo. Nós descobrimos pouco depois. E aí, providencialmente, quando o Senhor fala de devoção, o Senhor me lembrou que o Wesley, que era o nosso convidado, tem exercido já há alguns meses a devoção a Jesus misericordioso através do texto da misericórdia, Exército 259, todos os dias, na madrugada. E Deus não erra e Deus nem dá chute no escuro. Foi a providência, foi a divina providência que trouxe o Wesley para cá. Então ele vai, segundo a vontade de Deus, nos dizer um pouquinho desse projeto, dos testemunhos que essa devoção que Deus suscitou há pouco tempo, não há pouco tempo, né, já tem bastante tempo, tem exercido na vida dele e na vida daqueles que têm acompanhado ele lá. Com você. Olá, meu irmão e minha irmã, é um prazer e uma alegria enorme estarmos juntos aqui no canal da Raquel,
junto com a Raquel, com o Rafael, com o Vitor, participando desse projeto maravilhoso, desse discipulado digital. E eu queria dizer para você hoje que essas palavras da Raquel, elas vão mexendo com a gente e a gente vai entendendo. E eu estava aqui rezando e escutando tudo que ela estava dizendo e veio no meu coração, a devoção é o sabor da nossa fé. Quando nós exercitamos essa devoção, nós caminhamos nesse sentido, nós vamos dando sabor a tudo aquilo que nós vivemos. E já que de uma vez por todas nós precisamos de tomar a consciência de sermos católicos autênticos, nós precisamos viver essas devoções. É essa devoção, esse amor que vai fazer com que nós tenhamos alegria de rezar um terço. É essa devoção, esse amor que vai fazer com que a gente tenha a alegria de viver uma novena, de viver uma Semana Santa, uma Quaresma, um tempo do Advento, viver os tempos litúrgicos. É essa alegria que vai fazer com que o nosso coração seja impulsionado com a vontade de buscar o sacramento da confissão. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que o exercício da nossa devoção não só nos aproxima de Deus, mas nos mantém fiéis e firmes nesse caminho. Nós começamos há um tempo atrás, como a Raquel mesmo disse, essa oração do terço na madrugada, e muita gente me pergunta por que 3 horas da manhã e por que o terço da misericórdia. Na verdade, a minha maior devoção é com Nossa Senhora das Graças, e ela acompanha todos os momentos da minha vida. Eu tenho uma graça de ter uma imagem linda na sala da minha casa. Mas há um tempo atrás nós fomos chamados, e o Rafael está aqui comigo, nós fomos chamados a ter um ministério de música. E caminhando nesse projeto, nós precisávamos escolher em Deus um nome para esse projeto, para esse ministério. E um dia nós nos pegamos no final de um ensaio, discutindo como que íamos fazer para rezar. Estávamos quase no início da pandemia, não podíamos nos reunir tanto. E aí nós tivemos a ideia de rezar, e qual horário que nós vamos rezar, e qual meio que vamos usar. E para que a gente conseguisse rezar junto, a gente fez um desafio de rezar pelo Instagram e de madrugada, porque era o único horário que dava. Quase ninguém entrou para rezar junto nesse dia. E eu e minha irmã Edilene, nós rezamos e foi uma noite, uma madrugada maravilhosa. Deus começou nesse momento a sacudir a minha devoção com relação ao terço da misericórdia. Há muito tempo Deus já me acordava na madrugada e eu não entendia. Muitas noites eu acordava, nem que fosse para ir tomar uma água, justamente às 3 horas da manhã, 10 para as 3, 3h15. Mas eu nunca rezava. E nesse dia a gente rezou, nós rezamos e decidimos rezar uma semana direto a esse horário, que era o único horário que dava. E à medida que nós fomos rezando, as pessoas foram rezando junto. E foi vindo os pedidos de oração, foi vindo os testemunhos. E nós nos pegamos num momento que nós não podíamos parar. Não só pela nossa devoção, não só por esse caminho que nós queríamos, mas porque começou a ter pessoas dependentes e devotas dessa oração. Começaram a chegar os pedidos de oração, os pedidos de cura, de libertação, pedidos de cura de vício. E até que começou a chegar os pedidos mais difíceis, os pedidos de cura física, ainda mais no tempo dessa pandemia. Pessoas rezando uma semana, 1 mês, 2 meses, pedindo a cura de alguém, e muitas vezes essa cura não vinha, a cura física. Pessoas pedindo a libertação, rezando com devoção, com força e com fé, na madrugada. Me lembro rapidamente de 2 grandes momentos de oração. O primeiro, de um senhor que está internado, se não me engano, exatamente hoje, o dia que gravamos esse vídeo, há 75 dias.
foi entubado 2 vezes, fez traqueostomia. E na última semana, a esposa dele reza todos os dias, pede pela cura todos os dias. Na última semana, ele já está acordado, sentando, conversando com dificuldade quando oclui a traqueostomia. Mas para muitos não veio a cura física. Mas os testemunhos que rezam conosco entenderam que às vezes o milagre que nós pedimos não é um milagre que Deus faz. A cura veio, não a cura física, mas a cura espiritual. E com essa devoção nós temos conseguido, na madrugada, levar fé, conforto, consolo, abraço, a presença, a partilha a muita gente que ficou desamparada e desesperada nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, nesse dia de hoje, nós precisamos ser católicos autênticos e não medíocres. Nós precisamos exercer as nossas devoções. Eu não sei se é um santo que você quer, não sei se é o terço mariano da misericórdia, eu não sei se é a Nossa Senhora, eu não sei se é o Sacratíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, mas assuma de uma vez por todas que você é cristão e é católico e coloque em prática o exercício da sua fé, para que você consiga caminhar e gerar frutos. Nós não podemos exercer a nossa religiosidade simplesmente por nós mesmos. As pessoas não podem passar pela nossa vida e continuarem as mesmas. Se nós acreditamos num Deus, professamos a fé num Cristo ressuscitado, nós precisamos mostrar esse Cristo às pessoas, para à medida que elas passem pela nossa vida, elas saiam com algo novo. Que você, nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, possa se devotar ao Senhor nosso Deus e possa exercer na sua religião uma forma de se aproximar desse Deus. Que Ele te abençoe e que Ele toque no seu coração para que você desperte e para que você receba e tenha esse sabor que é ser devoto e que é ser católico. Amém. Eu gostaria que você entendesse, obrigada Wesley, gostaria que você entendesse, como bem disse Wesley, a devoção às vezes ela surge por uma necessidade nossa humana, uma cura, às vezes um sofrimento muito grande, uma depressão. E por misericórdia de Deus, algumas vezes essas consolações são nos dadas. A cura física vem, o pedido de emprego que a gente está fazendo vem, mas outras vezes pode ser que não venha. Em alguns momentos, exercer a devoção é exercê-la numa situação que alguns santos dizem de aridez espiritual, não aridez, mas de secura espiritual, onde a gente às vezes nem sente tanto Deus e nem o efeito daquela devoção, mas se faz pela vontade pronta. E essa vontade pronta te santifica ainda que você não perceba. E a santificação que nos é dada por meio de salvação, por meio de devoção, ela não é só para nós, é para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, se as consolações têm vindo, e eu acredito firmemente que elas vêm, porque nós precisamos dela, Deus sabe, louve e agradeça a Deus, mas se ela não vem, mantenha a sua vontade pronta para exercer a devoção que Deus está te chamando. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te glorifique. Eu quero pedir a você que assistiu esse vídeo até agora, que compartilhe esse vídeo, que divulgue isso para as pessoas que você conhece, para os católicos que você conhece, para que a gente levante no nosso meio um povo de fé nova, renovada, católicos de fato verdadeiros, católicos devotos. Então que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue, que você se inscreva no nosso canal. Se você recebeu esse vídeo compartilhado por alguém e não conhecia o canal, se inscreva. Assista outros vídeos que nós temos aí. Que você reze o terço, se puder, às 2h59, todos os dias da madrugada, lá no Instagram do Wesley, Wesley Freitas 199. Ele vai estar lá com certeza.
que você se torne devoto daquilo que Deus está colocando no teu coração, mas que você se torne de fato um católico de verdade. Um católico que deseja o céu e exerce tudo o que for necessário nessa terra para chegar lá. Para chegar lá. Porque meios para isso a nossa igreja tem demais. Tem demais. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Mais uma vez, muito obrigada. E eu espero de todo o coração que você e eu, daqui para frente, possamos partilhar as nossas devoções e as graças que elas têm derramado sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada